De volta com o programa Papo Dinâmico, aqui hoje debatendo sobre o cinema. E você sabe, você pode nos acompanhar também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, sempre lá no perfil do programa Papo Dinâmico e também no perfil da PUC TV Goiás no YouTube. Hoje, falando, como eu já disse, sobre cinema, aqui com Lisandro Nogueira. Olha, começamos a falar da história, como surgiu o cinema no bloco anterior, Lisandro. E começamos a falar aí o cinema face às outras manifestações artísticas. Você falou lá a literatura, mas também poderíamos citar a pintura, a fotografia, o teatro, né? Como é que poderíamos posicionar o cinema em relação a essas outras artes? Olha, como eu estava dizendo no blog anterior, tem um americano chamado Griffith, o David Griffith, que era protestante, adepto da Ku Klux Klan. Ele vai experimentando como contar uma história com imagem e movimento, que não existia. Aonde que ele vai buscar os conceitos ou a inspiração? Lá no século XIX, no teatro naturalista realista e na literatura. No teatro naturalista realista, pelo seguinte, esse teatro, que nasce no século XVIII, a ideia dele era também fazer uma representação total. Então, se eu representação da realidade. Isso. Se eu vou, por exemplo, mostrar uma família, eu vou colocar os móveis de uma casa no palco, os atores vão encenar como se fosse dentro de uma casa, para o espectador ter uma impressão que ele está vivendo ali uma realidade. O Griffith vai buscar isso do teatro naturalista, estou falando assim a grosso modo aqui, e também o naturalismo dos atores, que é o colocalismo, a linguagem dos atores, o movimento deles no palco, a maneira de conversar com o público, tudo isso, esse americano, ele leva para esse laboratório que começa aí no comecinho do século XX, e em 1908, mais ou menos, ele já tem pequenos filmes que ele vai tentando criar essa maneira de contar histórias com imagem e movimento. Aí nasce a linguagem cinematográfica, essa que nós chamamos do domínio clássico. Porque ele cria o plano geral. No primeiro momento, então, a linguagem cinematográfica pode-se dizer que é a linguagem naturalista, isto é, procura reproduzir situações da vida cotidiana das pessoas. Isso um domínio que a gente chama de clássico, onde você conta ou tenta contar uma história, dando impressão de realidade do mundo, que é o que nós temos hoje, as telenovelas, os filmes, as séries. Isso é um domínio que nós chamamos do clássico, foi vitorioso, se tornou uma indústria, né, do cinema, se tornou arte também. Mas tem os outros domínios que também surgem aí, como o cinema documentário, que é um cinema de registro. Né? Então, um cinema que vai registrar a realidade, tem um compromisso. E dentro do documentário tem mais muitas subdivisões até hoje. É um campo riquíssimo, talvez pouco visto, porque o clássico dominou. E temos depois o cinema experimental, que é um cinema ligado às vanguardas artísticas, é um cinema que foi, como se diz, ele foi absorvido pelos artistas plásticos logo no início. E hoje a gente tem a ideia de um cine-ensaio, que é um experimento ainda mais forte. Mas o que predominou, o que se tornou quase hegemônico, é o cinema clássico, que a gente chama hoje de cinema de estrutura clássica, que é filmes com começo, meio e fim, conta uma história, não é? Você grava esses filmes em estúdio ou fora, mas eles vêm da literatura e do teatro do século XIX. Essa é a inspiração, essa é a origem desse cinema. Então, quando esse americano cria a linguagem cinematográfica, ele cria o plano geral, ele cria o plano detalhe. Médio, então, aqui eu estou com esse copo aqui, me pega primeiro plano. Então, ele cria a linguagem cinematográfica. Ele criou, a partir daí, há uma atualização, paralelamente, uma corrida tecnológica que, em 1927, surge o som. Então, os atores passam a falar, isso é uma revolução extraordinária, que até 27 não tinha o som. E depois vem as cores. O exemplo aí são os filmes do Charles Chaplin, né, os primeiros dele, que eram filmes mudos, né? E o Chaplin é aquela história, ele ficou muito abalado com a chegada do som, porque ele perde a hegemonia, ele não compreende o que está acontecendo, que é uma tecnologia nova, que é o som acoplado à imagem, e depois as cores, logo em seguida as cores. Então, o cinema ele tem uma trajetória de inovação tecnológica constante, onde a maneira de você contar uma história com imagem e movimento, ela vai tendo que acompanhar, mas sempre mantendo essa estrutura
Com uma diferença narrativa. importante, desde o início, uma diferença importante em relação ao teatro, não? Porque o teatro, o artista, ele é o show, ele chega ali no palco, ele fala, ele improvisa, ele tem um contato direto com o público. Já no cinema, o ator, ele é parte de toda uma equipe de Exatamente. Produção. São experiências e tem que falar, às vezes, muitas vezes, né, o mesmo roteiro, o trecho que ele está falando, às vezes ele é gravado de vários ângulos, e o montador, o diretor, é que vai fazer a escolha de qual que vai ao ar e tal. Então, ele já não tem o domínio da obra, o ator. Né? São experiências distintas, que o cinema traz muito do teatro, mas o cinema, como ele cria uma linguagem própria, e a gente está sempre falando de cinema que conta histórias, né? Que a gente chama no início de cinema clássico. Essa linguagem própria vai se distinguir muito do teatro. Mas o ator, nesse cinema clássico, ele tem uma força muito grande, depois vem Hollywood como uma indústria, o ator vira estrela, vira mito, como tem os mitos do cinema, Humphrey Bogart, Marilyn Monroe, mas é uma forma bem distinta de interpretação. Tanto que hoje, por exemplo, no Brasil, para fazer uma comparação, quando você vê um ator no teatro, e para mim um ator, por excelência, é o grande ator de teatro, mais do que no cinema, porque no teatro, numa grande encenação, você vê a força inteira e a capacidade que aquele indivíduo tem de entrar numa encenação, de assumir um personagem com uma determinação ou com uma força, uma capacidade que no cinema é diferente. Então, ele trabalha com uma câmera, igual nós estamos aqui. No teatro, não. Ele tem a voz, ele tem o movimento, a eloquência da voz, o movimento gestual. E é ele e os outros ali. Os possam ter são físicos, né? Ocorrem na hora, exatamente. O som, o barulho, a iluminação, é tudo ao mesmo tempo. Às vezes no cinema não é assim. Né? Eu gosto muito de ver bons atores em cena, porque ali você vê que o teatro é uma das manifestações mais importantes que nós temos, porque ele remonta o teatro grego lá do início. E aí você vê o papel fundamental do ator no teatro. Tá, mas a limitação do teatro é que para a gente ver o ator, nós temos que ir ao teatro. Temos que ir ao teatro. Nós temos que ir ao teatro, sentar lá e ver o autor, que não vai estar ali sempre disponível. Exato. Enquanto que o cinema tem chega pra uma gente. Capacidade de multiplicação, o ator vem, o ator chega para você, imensa, né? E tem a cópia, não é? Então, quando o cinema surge, tínhamos um sistema tradicional das artes. E mais ainda, assistir a um teatro da Broadway, lá na Broadway, é assistir o teatro original, lá da Broadway. E ver o mesmo teatro aqui em Goiânia ou em São Paulo, por outro grupo de artistas, é sempre uma imitação. Já o cinema, não. Eu assisto ao filme que foi produzido lá em Hollywood, aqui em Goiânia, e com a mesma qualidade do pessoal que assistiu lá. Mas muitas vezes você vê um teatro da Broadway no Brasil também com qualidade. Mas assim, a não ser que venha a companhia de lá apresentar Vem aqui... Vem e eles fazem a mesma coisa. Ok, mas se for aquelas encenações que duram anos, né? Aqueles clássicos, eles trazem a companhia completa, exibem. Mas, por exemplo, nós tivemos aqui Paul McCartney no Serra Dourada. Então, muita gente foi lá para ver o Paul McCartney cantar a música dele, que cantou ao vivo, com todas as limitações de ter um estádio para cantar. Se eu vi na gravação, sai muito melhor do que eu vi pessoalmente. Mas as pessoas vão porque está vendo o artista ali, o autor da música, que está cantando aquela música, está executando ao vivo. É como se a pessoa estivesse encontrando com a arte na sua forma original. Hoje, uma das características boas é a ideia do ao vivo. Depois de tanta gravação no cinema, na TV, é a ideia de que um espetáculo ao vivo é um momento de uma manifestação cultural e artística da maior importância hoje. Porque você vê o artista gravando em estúdio, você vê os artistas, os atores gravando em estúdio, mas quando você vê um teatro, um concerto de música, ou você vê um show, não é? Você vê um happening, por exemplo, de atores de teatro na rua, a ideia do ao vivo, da interpretação ao vivo, da performance ao vivo, isso vai ganhar cada vez mais força. Então, o show do Paul McCartney, que teve em maio de 2013 em Goiânia, aquele show ao vivo, que a gente tem acesso à TV, você nota que ali ao vivo, eu estive lá, é uma outra sensação que você tem. Então, a sensação que o espectador tem com ao vivo,
numa civilização dominada pelas imagens que chegam por plataformas, é diferente. Por isso que cada vez mais o ao vivo vai ter uma força muito grande. Zano, daqui a pouco a gente volta e eu queria explorar mais esse assunto com você, que é justamente a questão, por exemplo, a obra de arte tradicional, ela tem tanto mais valor quanto mais a gente se aproxima do original. Mas algo diferente ocorre com o cinema, né? Que a replicação dele não desqualifica a sua qualidade. Daqui a pouco a gente volta.